Olá meninos, meninas, você que não se identifica com nenhum dos dois gêneros. A gente não vai se apresentar porque os nomes estão aqui embaixo, né? Então vocês já sabem quem a gente é. Se não souberem, tem mais uma cacetada de vídeo aí pra vocês descobrirem. Então, façam-me um favor, belezinha? Bom, chegamos a mais um Musicando e Opinando. E hoje, caracas, eu acho que a gente pode dizer que é uma das mais famosas, né? Ah, uma das mais famosas, toca nas baladas indie até hoje. Nossa, tocando as baladas indie. Aí me pergunto, por que tá com uma banda de new metal numa balada indie, né? Ok, mas toca. Sim, estamos falando de In The End. Posso começar? Pode começar? Não, pode começar. Não, Quero mostrar só meu cabelo, que eu fiz trancinhas. Com a graça. Eu Com a deixei graça. aqui do lado. Então. Bom, como de costume, eu vou tentar falar da In The End, a princípio, a parte musical dela. Eu considero essa música bastante bem feita, muito bem feita, muito bem feita. Porque assim, dentro da... Eu ia falar da música erudita, mas é da música como um todo, né? Existem alguns tipos de movimentos, né? Ah, é um crescendo, é um ritornello, esses movimentos com o nome italiano. E o crescendo é quando a música... Ela literalmente vai crescendo, né? E as duas estrofes da In The End são dois crescendos, basicamente. Elas começam suaves, os elementos vão sendo adicionados pouco a pouco, e quando você vê, explode no refrão. Nossa, que coisa agradável de se ouvir. Quando você para e ignora os vocais do Mike e as harmonias que o Chester faz, e presta atenção só no instrumental, além daquela melodia de piano constante, aquele tan, 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 que vai permeando a música toda, e eu gosto de coisas que permeiam a música toda, vocês já devem ter me ouvido usar o verbo permear, sei lá quantas vezes, tem alguns sons soltos que eu não sei se são efeitos de guitarra ou se são efeitos eletrônicos somente, que fazem algo do tipo... É quase uma influência árabe. Sim, eu tô viajando bastante, mas quando você fecha os olhos, ignora os vocais, toda aquela bateria, aquela coisa eletrônica, e ouve somente as harmonias, você fala, caracas, isso aqui lembra uma música das Arábias. Das Arábias é muito Mas bom, é verdade. Aquelas expressões dos anos 90. Não, mas pior que é verdade, porque a escala que eles usam, vou falar um pouquinho de musiquês aqui. Salvo engano, eles usam... Frígia. Não é a frígia. É uma escala harmônica menor. A frígia é usada pra música turca. Ah, mas tá tudo ali. Entendi. Não, manjei. É uma pessoa manjando de teoria musical. Escala frígia. Não é. Mas é isso mesmo, tá ali próximo, não passou distante não. Eles, salvo engano, eles usam essa escala harmônica que dá esse som das Arábias, né? Só que fica tão coberto pela bateria, por toda aquela construção eletrônica, aquela complexidade eletrônica, que fica sutil. Você não ouve a música e imagina uma cobra dançando já. Não, fica um negócio sutil, um negócio delicado. A explosão do refrão pra mim é perfeita. E... nossa... aquele retorno, quando eles falam I put my trust in you, onde aquele peso todo cai, some, e você só ouve melodia, calma. É muito a calmaria que precede a tempestade, sabe? Porque logo depois daquilo, o Chester abre a alma, rasgando, gritando I put my trust in you. E todos os elementos que vêm de uma vez trazem uma carga emocional para esse final da música que é indizível. Essa música tem menos de 4 minutos e consegue, sem você nem pensar na letra, consegue ter uma carga emocional, consegue transmitir um sentimento que eu só posso bater palmas. Sério. Essa música é atemporal. In The End, nota 10. Passo a bola pra você, esposa. Eu adoro isso, que ele chega e faz sua vez, tipo... Meu jeitinho. Lute aí. Eu queria então trazer alguns elementos, algumas coisas, antes de falar da letra.
A música é realmente muito agradável. É que eu continuo dizendo, né? Eu acho que tem um lance meio nostálgico pra gente. Porque hoje a gente pensa que tem 20 anos do lançamento dessa música e meio... Mas é bastante agradável o som, né? Tipo, eu acho que tá tudo combinando, né? A gente falou em alguns outros vídeos pra trás que a bateria era estourada, mas dentro do todo fazia sentido, ficava legal. Alguns outros instrumentos que de repente falavam mais. E nessa parece que não, parece que tipo, todos convergem. Parece que não são todos equilibrados. E como sou eu, é muito legal ver o clipe de In The End hoje em dia, porque você pensa, você é jovem, que era tipo o supra-sumo da tecnologia. Era um negócio tipo muito uau, caramba, computação gráfica pra fazer clipe. E eu achei muito interessante, vendo o clipe, que me lembra muito Holler, das Spice Girls. Ah, nossa, me lembra muito, sim! não é? É a mesma época, né? Então, e me lembra muito Butterfly. Nossa. Desculpa, eu amo essa música, minha Annalise de adolescente. Que eu amo essa música. Nossa senhora, Mas o clipe é muito parecido. É a mesma época. Então, tipo, do chão meio quebrado, bater, isso de plantinhas. Acho que o Alan vai colocar aqui tanto um link pra Butterfly, eu gosto. Falarei dela no Sorria que estou te julgando. Adoro essa música. E me lembra muito Holler. Foi as duas músicas que eu falei, nossa, é muito parecido. Então, tipo, o clipe é como se fosse um negócio meio futurista. Talvez meio... um cenário apocalíptico, um negócio assim. Um cenário Indiana Jones, né? Um cenário Indiana Jones, porque você vê ali... E também é meio que na época de Tomb Raider, né? Com a Angelina Jolie. Então você vê que tem uns elementos que eram muito próprios da época. Eu me atrevo a dizer que, tipo, pode ter uma influência, né, dessa questão do Tomb Raider. Sim. Porque no disco seguinte eles explodiram essa questão de influência videogame, né? Sim, sim. Gente, Linkin Park é muito genial. Linkin Park é muito legal. Então, você vê uma porta com umas inscrições que você não consegue identificar qual que é a escrita que tem ali. A própria estátua meio hindu. Uma baleia... sei lá o que voa, será que voa? Daquela metálica, não é? Tipo, né? Parece um cenário bem engraçado. Então, tipo, e é engraçado você olhar pra trás e ver que isso era, tipo, o supra-sumo da tecnologia pra gente. Fato. Então, e eu gosto muito da música também, pra mim é 10/10. Total. A letra... Agora a gente chegou, né? Tava tudo muito bom, tava tudo muito tranquilo. Muito alegre. A letra, eu acho que é muito interessante fazer esse... Não chega a ser estudo, mas eu acho muito interessante fazer essa análise, talvez, de realmente, tipo, você pegar uns 40 minutos aí de um dia e ouvir todas as músicas prestando um pouco atenção. Realmente, ele tá contando uma história nesse álbum, e aí você vai vendo a raiva, a culpa, a dor, tudo que causou, e aí você finalmente chega aqui onde meio que fica claro o que é que tá acontecendo. Então, tipo, é um tipo de relacionamento abusivo, que de novo a gente se encaixa apenas, não importa se você tá falando do seu namorado, do seu melhor amigo, da sua mãe, da sua avó, do seu professor, mas é uma pessoa próxima e é uma decepção muito grande que aconteceu, um rompimento muito forte. E aí, uma música que me lembra aqui também, como vocês sabem, né, eu gosto muito de... Não é de comparar, mas de trazer... Fazer paralelos, fazer né? paralelos. Essa música, pra mim, conversa muito com Boiler. Nossa, Boiler do Limp Bizkit. Então talvez a gente faça sobre Boiler. É uma das minhas músicas... Eu amo Limp Bizkit, né, sou suspeita. Mas Boiler tem... Exatamente, como se fosse a mesma música, só que numa versão mais dolorida e na outra versão com mais ódio. Eu posso dizer que Boiler tem bastante ódio. Eu amo essa música. E aí no In The End você vê que é muito dolorido, mas é a primeira vez que ele consegue falar de verdade do que aconteceu. Ele fala ali, né, você nem me reconheceria mais, mas não que você me conhecesse naquela época. Sim. Só que agora eu mudei tanto, eu tive que cair. Então, tipo, eu tive que, sabe,
literalmente ruir, eu tive que cair pra poder me libertar disso, né, das suas amarras. E no final não vale a pena. E aí se você for, né, muito niilista, eu acho que não é niilista aqui, mas se você for muito Schopenhauerista... Schopenhauerista, perfeito. Eu ia falar, existencialista na pegada Schopenhauer, mas Schopenhauerista foi o melhor. Se você, né, eu infelizmente tenho muitos momentos de Schopenhauerismo, cunhamos aqui talvez. Leia Schopenhauer, se você Não. estiver bem. Se você estiver mal, Deixa pra lá. deixa pra lá. Mas eu trago isso, eu falo isso porque você pode encarar como a vida em si, a própria vida. Ele tá falando em todos os momentos, quanto ele tentou, quanto ele se esforçou, quanto ele foi atrás, e o quanto no final nada disso vale a pena. Não vale a pena, o quanto isso não importa. Tipo, tudo deu errado, não importa o esforço que ele tenha tido, não importa o quanto ele tentou, o quão forte ele se dedicou, o limite dele estava aqui, e o quanto ele empurrou e forçou o limite, e ainda assim no final não valeu a pena, no final não deu certo. Então, se você for muito Schopenhauerista, Fatíssimo. você pode falar que ainda tá falando sobre a vida em si. E aí, pensando no desfecho, né, no suicídio do Chester, você vê, aí de novo, vou sempre pegar, né, talvez nessa tecla de falar, sabe, preste atenção nas pessoas, discute de verdade seus amigos, as pessoas que você ama, porque tem uma chargezinha, gente, aparelho, tá tudo doendo, tá difícil. Relevem. Tem uma chargezinha que meio que mostra isso, assim, o quanto a depressão, né, tem vários, não é distúrbios, mas tem várias... Várias facetas? Não faceta, mas tipo, tem vários sofrimentos psicológicos que você pode passar. A depressão talvez seja só o mais falado. Mas mostra, assim, que a depressão começa como um negocinho preto, e aí de repente você não fala, você não comenta, aí aquilo vai aumentando, e aí vai aumentando e vira um monstrão e te consome. E eu não sei se isso é, tipo, curável. Eu acho que esse tipo de melancolia, esse tipo de tristeza é uma coisa que, tipo, é como uma droga. Uma vez que você experimenta, você não volta mais, ou não volta totalmente. Porque mesmo quando eu estou muito feliz, mas, tipo, nunca vai embora aquele negocinho que eu sinto, sabe? Tipo, e eu acho que é muito isso. Trazendo pra esse contexto do tipo, você já vê que isso é uma coisa que consome, que incomoda o Chester. E aí pensando nesse lance Schopenhauerista do tipo, e no final nada vale a pena. E aí você pensando que ele suicidou, é do tipo, já tava lá, entendeu? Será que dava pra ter feito alguma coisa ou não, nas pessoas próximas, enfim. Já tava lá. E nunca foi embora, entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho que às vezes a gente consegue olhar pra trás e ler essas mensagens com outros olhos, né? Isso é perceptível em letras de músicas de pessoas que tiveram partidas complexas, seja o caso do Chester, do Chorão, do Kurt Cobain, do Lane Stanley, do Chris Cornell, da Amy Winehouse. Lane Stanley, pra quem não sabe, foi o vocalista do Alice in Chains, recomendadíssimo. Teve uma morte complicada também. Até do Tim Maia. Tim Maia pra caralho. Tim Maia. Mas pensando... tentando não definir, assim. Não vou tentar definir. A minha visão dessa letra... A primeira visão que eu tive foi algo bastante nihilista. Mas também pode ser visto justamente como uma questão de superação. Porque como a Ana Lídia muito bem comentou, ao longo das músicas anteriores... Ele cita sentimentos, ele cita reações, ele cita várias coisas, mas ele não fala diretamente com a pessoa. Ele não responsabiliza a pessoa, entende? E aí eu vou trazer um conceito que eu estava vendo recentemente sobre a diferença entre a culpa e a responsabilidade. Nas músicas anteriores tem muita culpa. O Chester, o personagem, né? Ele fala muito sobre culpa, e a culpa, ela reside no passado. A responsabilidade reside no presente. A culpa, ela é estática. A responsabilidade demanda mudança, demanda movimento, alteração da situação. A culpa acontece quando você olha uma situação que não pode ser alterada.
A responsabilidade acontece quando você olha uma situação e imagina modos de alterá-la. Então, eu entendo que essa música, In The End, é a primeira do disco onde o Chester começa a falar sobre a responsabilidade da pessoa. É como se tivesse passado pelas fases do luto. Exato. E finalmente chega na aceitação, né? No primeiro passo da superação mesmo. Perfeitamente, porque ele tira dele o peso. Ele entende o que ele fez, eu tentei pesadamente, fui muito longe. Ele reconhece o esforço dele, mas no final não importa. E não é que não importa porque ele fez errado, ele fez certo. Mas ele observou o contexto. Ele observou o relacionamento. E ele observou que ele colocou a confiança dele naquela pessoa, naquela ideia. Foi o mais longe que ele podia. E ainda assim, não importa. A pessoa não importa, a ideia não importa. Não foi recíproco. Quantas vezes nós estamos mudando o nosso 50-50, dando 80% para algo que não nos retorna sequer 20%? Quando a gente escuta assim, mas eu amo por nós dois. Nossa, não, amiga. Não, amigo. Eu amo por nós dois, pelo amor da madrugada, né? Me ajuda. Se não for recíproco, não tem por que ser. Quando o amor não é mais servido, levante-se da mesa. Exatamente, né? Nina Simone, maravilhosa. Então, essa música, por mais que, não sei pra vocês, mas pra mim ela traz um sentimento de nostalgia muito grande. E eu ouvi essa música pensando no suicídio do Chester é muito pesado. Mas entender a letra dela como o primeiro passo da superação, nossa, é uma injeção de ânimo, é uma injeção de força. É uma voz positiva no seu ouvido dizendo, dá pra fazer, dá pra superar, não é o fim do mundo. A gente consegue, segura na minha mão. Pra mim, embora, de novo, hoje essa música não tenha como ser ouvida sem que haja uma relação com o suicídio. Sem que haja umas lágrimas. Tipo isso, né? Na balada a gente cantando e chorando. Nossa, exatamente. Mas tenta observar esse lado de superação dela. É literalmente o primeiro passo, é o reconhecimento do que se fez, é o reconhecimento do que acontece e o reconhecimento de que dá pra começar a andar pra frente. É assim, eu acho que necessariamente você tem que escutar essa música, terminou de tocar, toca boiler. Eu acho que tem que fazer o contrário, porque aí você tá no ódio e aí você vai pra uma aceitação mais pacífica. Não, tem que ser no ódio. Você tá no... Aí você ouve que te dá... Inclusive vocês viram o vídeo de segunda-feira, né? Se não viram, vão lá assistir o vídeo de segunda-feira, porque eu falo um pouco disso, a questão aí do ódio, da violência, né? Nossa, aí tipo, não tem ninguém melhor pra falar de violência do que Limp Bizkit, né? Nossa, Amo. É complicado, é complicado. Gente, deixem nos comentários o que vocês acharam. por favor. Pra variar, a gente falou pra caramba. Né? Quase 20 minutos. É isso aí. A gente fala muito. Muito obrigada por fazer companhia pra gente durante esses 20 minutos. E aguardem que as sugestões vão chegar. Exatamente. A gente vai fazer. Bota mais sugestão aí que a gente tá no aguardo. Gente, brigadão. Vocês são uns lindos. Beijo.